Introdução. Foi o único que me enganou. Napoleão Bonaparte, nas suas memórias escritas pouco antes de morrer, no exílio da ilha de Santa Helena, referindo-se a Dom João VI, rei do Brasil e de Portugal. (1808) Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Nunca algo semelhante tinha acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido destronados ou obrigados a se refugiar em territórios alheios. Mas nenhum deles tinha ido tão longe a ponto de cruzar um oceano para viver e reinar do outro lado do mundo. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento, nenhum rei havia colocado os pés em seus territórios ultramarinos para uma simples visita, muito menos para ali morar e governar. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes, tanto para os portugueses, que se achavam na condição de órfãos de sua monarquia da noite para o dia, como para os brasileiros, habituados até então a serem tratados como uma simples colônia de Portugal. Dom João VI foi o único soberano europeu a colocar os pés em terras americanas em mais de 4 séculos, e foi quem transformou uma colônia em um país independente. No entanto, seu reinado no Brasil padece de um relativo esquecimento, e quando lembrado, é tratado de forma caricata, como no filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Mas o Brasil de Dom João VI não se resume a graçolas. A fuga da família real para o Rio de Janeiro ocorreu num dos momentos mais apaixonantes e revolucionários do Brasil, de Portugal e do mundo. Guerras napoleônicas, revoluções republicanas e escravidão formaram o caldo no qual se deu a mudança da corte portuguesa e sua instalação no Brasil. O propósito desta obra, resultado de 10 anos de investigação jornalística, é resgatar e contar de forma acessível a história da corte portuguesa no Brasil e tentar devolver seus protagonistas à dimensão mais correta possível dos papéis que desempenharam 200 anos atrás. Como se verá nos capítulos adiante, esses personagens podem ser, sim, inacreditavelmente caricatos. Mas isso é algo que se poderia dizer de todos os governantes que o seguiram, inclusive alguns muito atuais. Sobre o autor. Laurentino Gomes, paranaense de Maringá, nasceu em 1956. É jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Administração pela Universidade de São Paulo e cursos nas universidades de Cambridge, na Inglaterra, e Vanderbilt, nos Estados Unidos. Em 30 anos de profissão, trabalhou como repórter e editor para alguns dos principais veículos de comunicação do Brasil, incluindo o jornal O Estado de São Paulo e a revista Veja. Atualmente dirige uma unidade da editora Abril, responsável pela publicação de 23 revistas segmentadas. As pessoas fazem a história, mas raramente se dão conta do que estão fazendo. Christopher Lee, This Accepted Isle, Empire. Da Revolução Francesa à independência do Brasil. Alguns dos acontecimentos que marcaram a época da fuga da família real portuguesa ao Brasil. 1789. Revolucionários franceses tomam a Bastilha, prisão de Paris considerada símbolo da monarquia absoluta. George Washington é eleito primeiro presidente dos Estados Unidos. 1790. A França adota o sistema decimal de pesos e medidas. 1791. Rebelião de escravos massacra fazendeiros brancos na colônia de São Domingos, no Caribe. Wolfgang Amadeus Mozart morre em Viena de febre aos 35 anos. 1793. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta são executados na guilhotina em Paris. 1795. Aos 25 anos, Napoleão Bonaparte derrota as tropas austríacas na Itália. 1797. O físico francês André-Jacques Garnerin demonstra o seu invento, o paraquedas, saltando de um balão a 1.000 metros de altura em Paris. 1798. As tropas de Napoleão conquistam o Egito. 1799. Médicos portugueses começam a aplicar em Lisboa a vacina contra a varíola, descoberta pelo inglês Edward Jenner. 1800. O governo dos Estados Unidos é transferido para a nova capital, Washington. 1801.
Napoleão é eleito cônsul perpétuo da França. A Espanha, sua aliada, derrota Portugal na Guerra das Laranjas. 1802. O presidente Thomas Jefferson compra da França o território da Louisiana e dobra o tamanho dos Estados Unidos. 1803. Na Catedral de Notre-Dame, Napoleão coroa a si mesmo imperador da França. O médico japonês Hanaoka Seishu faz a primeira cirurgia com uso de anestesia para extirpar um câncer de seio da sua própria mulher. 1805. Sob comando de Lord Nelson, a Marinha Britânica derrota a França e a Espanha na Batalha de Trafalgar e assume o controle absoluto dos oceanos. Em Austerlitz, Napoleão massacra as tropas aliadas da Rússia e da Áustria. 1806. A Inglaterra proíbe o tráfico de escravos em todos os seus domínios. 1807. Napoleão declara o bloqueio continental na Europa contra a Inglaterra e invade Portugal. A família real portuguesa foge para o Brasil. Richard Trevithick, o inventor da locomotiva a vapor, demonstra sua máquina em Londres. 1808. O príncipe Dom João e a família real chegam ao Brasil. Forças britânicas e portuguesas derrotam Napoleão na Batalha de Vimeiro. Goethe publica na Alemanha a primeira parte de sua obra-prima, Fausto. Ludwig van Beethoven faz no Teatro de Viena a primeira apresentação da Quinta Sinfonia. 1809. Robert Fulton patenteia nos Estados Unidos o barco movido a vapor. 1811. Os irmãos Grimm publicam na Alemanha seu primeiro livro de contos de fadas. 1812. Napoleão fracassa ao tentar invadir a Rússia. Os ingleses capturam Madrid. 1813. Tropas aliadas derrotam Napoleão na Batalha de Leipzig. 1814. Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade, morre aos 74 anos no asilo de Charenton, na França. O México declara sua independência da Espanha. O libertador Simão Bolívar ocupa Caracas, capital da Venezuela. 1815. Tropas britânicas, sob o comando do Duque de Wellington, derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo. O Congresso de Viena redesenha o mapa político da Europa. 1816. Dom João VI torna-se rei de Brasil e Portugal depois da morte de sua mãe, Dona Maria I, a Rainha Louca. A coroação só ocorreu 2 anos mais tarde. A Argentina declara sua independência da Espanha. 1817. Revolução Republicana é sufocada por tropas de Dom João VI em Pernambuco. 1818. Em Londres, Mary Shelley publica Frankenstein. 1819. O Savannah, primeiro navio a vapor a cruzar o Atlântico, parte dos Estados Unidos e chega a Liverpool, na Inglaterra, em 26 dias. 1820. Revolucionários liberais portugueses tomam o poder na cidade do Porto e exigem a volta de Dom João VI a Lisboa. 1821. O inglês Michael Faraday constrói o primeiro motor elétrico. Napoleão morre na ilha de Santa Helena. Suspeita-se que tenha sido envenenado. Dom João VI e a família real retornam a Portugal. 1822. Às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Introdução. Em 1784, 5 anos antes da Revolução Francesa, o menino Bernardino da Mota Botelho pastoreava o gado em Monte Santo, uma das regiões mais áridas do sertão da Bahia, quando uma pedra de superfície lisa e escura, diferente de todas as demais, chamou sua atenção no meio da pastagem. Era uma descoberta que ficaria famosa. Em 1810, um grupo de cientistas da Sociedade Real de Londres atestaria que se tratava de um meteorito, uma rocha espacial que se havia chocado com a superfície da Terra depois de viajar milhões de quilômetros pela escuridão do universo. Com 2 metros de diâmetro e mais de 5 toneladas de peso, o meteorito de Bendigo é o maior já encontrado na América do Sul. Está hoje exposto no saguão do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Situado na Quinta da Boa Vista, a algumas centenas de metros do estádio do Maracanã, com vista para o Morro da Mangueira, este é um dos museus mais estranhos do Brasil. Seu acervo reúne, além do meteorito, aves e animais empalhados e vestimentas de tribos indígenas abrigadas em caixas de vidro que lembram vitrinas de lojas das cidades do interior. As peças estão distribuídas ao acaso, sem critério de organização ou identificação. O Museu Nacional é ainda mais esquisito pelo que esconde do que pelo que exibe.
O prédio que o abriga, o Palácio de São Cristóvão, foi o cenário de um dos eventos mais extraordinários da história brasileira. Ali viveu e reinou o único soberano europeu a colocar os pés em terras americanas em mais de 4 séculos. Ali, Dom João VI, rei do Brasil e de Portugal, recebeu seus súditos, ministros, diplomatas e visitantes estrangeiros durante mais de uma década. Ali aconteceu a transformação do Brasil colônia num país independente. Apesar de sua importância histórica, quase nada no Palácio São Cristóvão lembra a Corte de Portugal no Rio de Janeiro. A construção retangular de 3 andares que Dom João ganhou de presente de um grande traficante de escravos ao chegar ao Brasil em 1808 é hoje um prédio descuidado e sem memória. Nenhuma placa indica onde eram os dormitórios, a cozinha, as cavalariças e as demais dependências usadas pela família real. É como se nesse local a história tivesse sido apagada de propósito. A mesma sensação de descaso se repete no centro do Rio de Janeiro, onde outro prédio deveria guardar lembranças importantes desse período. Localizado na Praça 15 de Novembro, em frente à Estação das Barcas que fazem a travessia da Baía da Guanabara em direção a Niterói, o antigo Paço Imperial é um casarão de 2 andares do século XVII. Foi a sede oficial do governo de Dom João no Brasil entre 1808 e 1821. Mas hoje, um turista desavisado poderia passar por ele sem tomar conhecimento dessa informação. Com exceção de uma carruagem antiga, de madeira e sem identificação, exposta junto à janela direita da entrada principal, nada ali faz referência a seu passado histórico. Na parede ao lado da carruagem, um mapa em alto relevo mostra os prédios e arranha-céus do centro do Rio de Janeiro atual. É uma curiosidade fora de contexto. Em se tratando do Paço Imperial, seria mais razoável que se tentasse reproduzir a cidade colonial da época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil. Os aposentos vazios são usados de forma esporádica para eventos que, na maioria das vezes, são deslocados do contexto. No começo de novembro de 2005, a Sala do Trono, no andar superior, onde Dom João VI despachava com seus ministros, estava ocupada por uma exposição de artes plásticas, em que rosários católicos espalhados pelo chão reproduziam o formato da genitália masculina. Ainda que seja da natureza da arte surpreender e desafiar o senso comum, a exibição desses objetos naquele local, que por tantos anos abrigou uma das cortes mais religiosas e carolas da Europa, se resumia a uma provocação de mau gosto. O desprezo pela conservação dos monumentos históricos nunca foi novidade no Brasil. No caso de Dom João VI, porém, há um aspecto adicional que acentua a sensação de esquecimento forçado que o cerca. É a forma caricata com que o rei e sua corte costumam ser tratados nos livros, no cinema, no teatro e na televisão. Um exemplo é o filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, da atriz e diretora Carla Camurati. A rainha, que dá nome à obra, é apresentada como uma mulher histérica, pérfida e ninfomaníaca. Dom João, como um monarca abobalhado e glutão, incapaz de tomar uma só decisão. Enquanto escrevi este livro, perguntei a Camurati, no almoço em São Paulo, por que havia construído os personagens dessa forma. Porque não pude evitar, ela me respondeu. Quando comecei a pesquisar, fui me deparando com tipos cada vez mais hilários e absurdos, a tal ponto que se tornou irresistível retratá-los assim. O propósito desta obra é resgatar a história da corte portuguesa no Brasil do relativo esquecimento a que foi confinada e tentar devolver seus protagonistas à dimensão mais correta possível dos papéis que desempenharam 200 anos atrás. Como se verá nos capítulos adiante, esses personagens podem ser, sim, inacreditavelmente caricatos. Algo que se poderia dizer de todos os governantes que o seguiram, inclusive alguns muito atuais. Obviamente, o Brasil de Dom João VI não se resume a graçolas. A fuga da família real para o Rio de Janeiro ocorreu num dos momentos mais apaixonantes e revolucionários do Brasil e de Portugal, em que grupos de interesses tão diversos como monarquistas, republicanos, federalistas, separatistas, abolicionistas, traficantes e senhores de escravos se opunham numa luta pelo poder, que haveria de mudar radicalmente a história desses dois países. É natural, portanto, que a visão que se tem de Dom João VI, Carlota Joaquina e sua corte permaneça ainda hoje contaminada pelas disputas políticas em que se envolveram. Isso explica tanto a sensação de abandono que cerca os lugares frequentados pela realeza, como a carga de preconceito que ainda a acompanha nas obras que inspirou.
Um segundo objetivo desta obra, tão importante quanto o primeiro, é tornar esse pedaço da história brasileira mais acessível para ouvintes que se interessam pelos acontecimentos do passado, mas não estão habituados nem dispostos a decifrar a rebuscada linguagem acadêmica que permeia toda a bibliografia sobre 1808 e seus desdobramentos. A obra mais importante sobre o período é o livro Dom João VI no Brasil, do diplomata e historiador Manuel de Oliveira Lima. Lançada em 1908 com 2 reedições, é um estudo inigualável na profundidade do seu conteúdo, erudito e fundamental para todos os pesquisadores. O estilo árido do texto de Oliveira Lima, porém, torna-o cansativo até para leitores mais familiarizados com o idioma peculiar das teses de pós-graduação. Curiosamente, os 2 livros de leitura acessível mais recentes sobre o tema foram publicados originalmente em inglês: Empire Adrift, do jornalista australiano Patrick Wilken, e Tropical Versailles, da historiadora americana Kirsten Schultz. Além da linguagem excessivamente acadêmica, os livros de história que tratam desse período apresentam uma intrigante questão semântica. A corte portuguesa mudou ou fugiu para o Brasil? Qual seria o termo adequado para definir o que aconteceu entre novembro de 1807 e julho de 1821, datas da partida e do retorno de Dom João VI a Portugal? Os historiadores nunca chegaram a um acordo. Oliveira Lima se refere à transladação da corte. Louis Norton chama de transferência voluntária ou de transposição da sede portuguesa. Ângelo Pereira fala em retirada da família real para o Brasil. Tobias Monteiro trata de transplantação. Outros usam expressões como transmigração ou mudança. Esta obra chama o evento de fuga, substantivo adotado igualmente pelos historiadores Pereira da Silva, Jurandir Malerba e Lilia Moritz Schwartz, entre outros. A mudança da corte para o Brasil era um plano muito antigo em Portugal, mas em 1807 o príncipe regente não tinha escolha. Ou fugia, ou muito provavelmente seria preso e deposto por Napoleão Bonaparte, como aconteceu alguns meses mais tarde com a monarquia espanhola. Se não havia alternativa, também não se justifica o uso de malabarismos semânticos para amenizar ou disfarçar o que de fato ocorreu. Uma fuga pura e simples, apressada, atabalhoada, sujeita a erros e improvisações. A pressa foi tanta que, na confusão da partida, centenas de caixas repletas de prata das igrejas e milhares de volumes da preciosa Biblioteca Real, entre outras coisas, ficaram esquecidos no cais de Belém, em Lisboa. A prata seria derretida pelos invasores franceses e recuperada pelos ingleses alguns meses mais tarde. Os livros só chegariam ao Brasil em 1811. Os acontecimentos do passado são imutáveis, mas a sua interpretação depende do incansável trabalho de investigação dos pesquisadores e também do julgamento dos leitores dos livros de história. Em 1864, ao apresentar sua monumental obra História da Fundação do Império Brasileiro em 7 volumes, J.M. Pereira da Silva escreveu a seguinte observação a respeito do caráter transitório das verdades históricas. Pesquisei, estudei, meditei e comparei impressos e manuscritos, tradições orais e papéis do Estado. Esforcei-me para tirar a limpa verdade, separando do que pudesse obscurecê-la. Com o andar dos tempos e o encontro de novos subsídios, haverá de certo o que modificar e depurar ainda nesta história. Na atualidade, porém, e auxiliando-me com as luzes que pude colher, julgo que a devo publicar como a senti, compreendi e imaginei. Quase um século e meio mais tarde, a ressalva de Pereira da Silva continua atual e pertinente. No caso de Dom João VI e da fuga da corte, mesmo decorridos 2 séculos, fatos novos têm mudado de forma significativa a forma como até então se via e se interpretava esse período. Entre as contribuições importantes registradas nos últimos anos, destaca-se a transcrição integral dos diários de bordo dos navios britânicos que acompanharam a família real na viagem ao Brasil. Feito em 1995 pelo historiador Kenneth L. Light, o estudo ajudou a resolver alguns pontos até então nebulosos da travessia do Atlântico. Igualmente relevantes são as interpretações do historiador paranaense e professor Jurandir Malerba, autor do livro A Corte no Exílio, que mostram como a pompa e o ritual da corte portuguesa no Rio serviram de instrumento de legitimação do seu poder nos trópicos. Cabe destacar ainda a contribuição decisiva de historiadores como Mary Karash, Leila Mezan Algrante,
Manolo Garcia Florentino e João Luiz Ribeiro Fragoso em temas mais específicos como o tráfico de escravos e a acumulação de riquezas no Brasil de Dom João VI. Nessa mesma linha, têm sido importantes as pesquisas do arquiteto Nireu Cavalcanti e do historiador Jean-Marcel Carvalho França sobre o Rio de Janeiro colonial. São todos estudiosos que se dedicam ao difícil e paciente trabalho de pesquisa em fontes primárias, como documentos oficiais, cartas e diários pessoais, correspondências diplomáticas e inventários post-mortem guardados no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, na Torre do Tombo, em Lisboa e em outras instituições. Essa garimpagem do passado tem sido decisiva para aprimorar a compreensão dos fatos ou corrigir interpretações incorretas que prevaleciam até então. Esta obra-reportagem se vale do trabalho destes e de inúmeros outros pesquisadores para descrever o que aconteceu no Brasil 2 séculos atrás. Embora não tenha a pretensão de ser uma obra acadêmica, todas as suas informações são baseadas em relatos e documentos históricos, exaustivamente apurados e checados. Mesmo assim, não está isenta de eventuais erros, factuais ou de interpretação, que necessitem ser corrigidos no futuro. Com o objetivo de facilitar a leitura e a compreensão, os textos de cartas, documentos e registros pessoais da época foram editados e adaptados às regras atuais da língua portuguesa. Além da preciosa bibliografia existente sobre o assunto, usei algumas fontes de pesquisa não convencionais, ainda não reconhecidas pela historiografia oficial, mas que se revelaram de extrema utilidade pela facilidade de acesso e pelo volume de informações que oferecem. São todas fontes digitais, disponíveis na internet, a rede mundial de computadores. É o caso da Wikipédia, enciclopédia online produzida em regime de mutirão por internautas do mundo inteiro. Ao contrário dos livros e das fontes impressas tradicionais, essas fontes precisam ser consultadas com cautela. Elas oferecem pistas para o trabalho de pesquisa, mas nem sempre são inteiramente seguras. Ainda assim, não podem mais ser desprezadas, desde que suas informações sejam devidamente checadas nas fontes autorizadas. A Wikipédia tem quase tudo a respeito dos personagens e acontecimentos relatados nesta obra, mas pode errar em coisas básicas como, por exemplo, a data da partida da família real portuguesa de Lisboa para o Brasil. Numa consulta feita em meados de 2006, a enciclopédia online afirmava ter sido no dia 7 de novembro de 1807. A data correta é 29 de novembro de 1807, como a própria Wikipédia já registrava no começo de 2007, graças à intervenção dos internautas responsáveis pela sua edição e atualização. Entre as fontes não convencionais, usei também um excelente serviço de audiolivros em inglês, o www.audible.com, que oferece mais de 30 mil títulos. Trata-se, nesse caso, de uma fonte bem mais confiável que a Wikipédia, uma vez que suas obras são apenas a versão sonora dos livros publicados em papel por algumas das mais renomadas editoras americanas e inglesas. As audições estão relacionadas na seção Bibliografia, ao lado dos livros em papel utilizados como fontes de consulta nesta obra. Usei, por fim, alguns serviços de podcast no site iTunes da Apple. Ali estão disponíveis, desde 2006, por exemplo, todas as aulas de graduação da Universidade da Califórnia em Berkeley. A lista inclui o curso completo de História da Civilização Europeia, do Renascimento aos dias atuais, ministrado pelo professor Thomas Laqueur, num total de 26 aulas, cada uma com, em média, 1h20 de duração. Algumas das melhores informações sobre Napoleão Bonaparte, todas depois devidamente checadas nos livros, vieram do The Podcast Network, também no iTunes, onde um grupo de especialistas criou um programa completo chamado Napoleão 101, com mais de 10 horas de gravações e entrevistas sobre a história do imperador francês, incluindo a descrição detalhada de cada uma de suas batalhas mais memoráveis. A internet é uma ferramenta de trabalho que, obviamente, não existia quando Manuel de Oliveira Lima escreveu o seu magistral Dom João VI no Brasil, em 1908. 100 anos depois, pode ser indispensável para os historiadores que a souberem usar com critério e sabedoria.